Algumas coisas a gente não tem como modificar. Por exemplo, histórico genético, né? Então, algumas doenças provavelmente eu vou desenvolver ou vou ter, porque os meus antepassados tinham, meus pais, meus avós. Agora, outras situações, como você comentou, então, alimentação, hábitos de consumo, tabagismo, álcool. Então, se eu cuidar desses aspectos, eu tenho um prognóstico melhor, chances melhores. Pensa bem hoje, se a gente pensar cigarro, eu não consigo imaginar hoje, dentro da minha área de neuro ali, uma doença que não tenha como fator de risco cigarro. Então, se você está fumando, eu acredito que a maioria está consciente de todos os malefícios. Estou falando de doença neurológica, mas tem mais um monte de doença associada. O elitismo, que é o uso excessivo, abusivo do álcool. Então, assim, o sedentarismo, a gente acumula gordura, a gente fala gordura branca, que é o mau colesterol, entre as vísceras, a gente acumula dentro da artéria. Então, a gente está levando o nosso corpo para desenvolver uma doença que vai nos incapacitar. Então, se não incapacita de maneira física, incapacita de forma mental, por exemplo, o Alzheimer. E existem doenças que vão incapacitar mental e físico. E aí, eu quero isso para mim? Então, o pior disso tudo não me preparei, não me planejei. E hoje eu tenho essa doença. Eu tenho AVC, eu tenho Alzheimer, eu tenho Parkinson. E agora? Agora, meu filho, vamos rezar. Não, tô brincando. Agora você vai ter que procurar bons profissionais para te auxiliar. Vai ter que buscar a bola no mato. Você não chutou? Agora vai ter que ir lá buscar. Então vai ter que fazer o quê? Reabilitação. Reabilitação. E aí pensa assim, ó. Autonomia. As pessoas que não se cuidam e chegam nessa fase idosa com senescência, com a aceleração do processo de envelhecimento, muitas vezes elas podem perder a autonomia. O que é autonomia? A autonomia é a capacidade de tomar as suas próprias decisões. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou comer? Que horas que eu vou tomar banho? Que horas que eu vou ir lá na entrevista? Eu vou organizar. Eu tomo as minhas próprias decisões. Isso é autonomia. Usar o seu conhecimento para aquilo que você acha que é importante para você. É a mesma coisa que independência? Não. Aí a independência é o quê? Você realizar as suas atividades de vida diária aí, de maneira independente, com o meio que você tem. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês, de uma pessoa que tem autonomia, mas não tem independência. Vocês devem ter ouvido falar já de um físico muito famoso, que é o Stephen Hawking, né? Ele é um físico super famoso, já teve até filme, né, com ele, contando a história dele. Ele tem esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que compromete muito a parte motora, mas o cognitivo fica preservado. Então, assim, físico, inteligentíssimo, professor emérito da faculdade de Cambridge lá. Ele sentou na mesma cadeira do que Isaac Newton, quer dizer, um cara inteligentíssimo. Mas pela patologia dele, ele é totalmente dependente para realizar as suas atividades de vida diária. Então, ele é autônomo porque ele tem capacidade de planejar, pensamento... eu ia falar independente, mas já misturo os conceitos. Ele consegue planejar e decidir, mas não consegue realizar. Exatamente. E aí, então, por isso, não é independente. Ele é uma pessoa que tem autonomia, ele toma as próprias decisões dele, tanto é que ele... Até recentemente que ele faleceu, ele estava investindo todo o seu conhecimento numa fundação para tratar pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Mas ele era totalmente dependente. Ele precisava de alguém para dar banho, para fazer sua higiene, para alimentar, para vesti-lo. Então, ele é uma pessoa que tem autonomia, mas não tem independência. Estou pensando aqui em pessoas idosas que ficam muito bravas, né? Porque elas sabem como é que quer que põe a roupa no varal. Vai lá, Karina, põe pra mim a roupa no varal. Ela sabe que tem... Mas quando você põe, não é do jeito que ela quer. E ela não pode ir lá e fazer por conta própria. Então, tem essa discrepância. Então, essa pessoa, por exemplo, que está com alguma deficiência física, uma paralisia de um lado do corpo, por exemplo, ela vai ficar dependente. Então, ela vai precisar que alguém dê banho, que alguém troca, que alguém dê alimento. Então, você tem que olhar para sua mãe e falar assim, como ela está hoje? Ela tem autonomia? Então, às vezes, a gente pega um paciente com Parkinson, por exemplo, doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela vai trazer bastante alterações motoras. Então, o paciente tem alteração de equilíbrio, tem aquela postura curvadinha, que é alteração motora, tem o tremor, que é característico, tem a rigidez do músculo. Mas aí, você vê a pessoa naquela condição física, aí você fala assim, não tem mais autonomia. Tem que ser avaliado. Quem que vai avaliar? O psicólogo.
Como que tá a função cognitiva da minha mãe? Será que eu já posso tirar a autonomia dela? Ah, agora eu mexo com o dinheiro dela, eu escolho o que ela vai comer, eu que decido a hora que ela sai, a hora que ela entra. Depende. Então, isso tem que ser avaliado por um psicólogo que vai avaliar essa função cognitiva aí, essas funções executivas. Pode acontecer desse doente com Parkinson evoluir para uma demência? Pode. É um sintoma não motor. Mas não é a família que vai falar tá demente ou não tá demente. Quem vai avaliar isso é um profissional especializado. Por exemplo, um neuropsicólogo, né, que conhece bem essas questões. Certo. O contrário tem? Tipo, a pessoa que não tá autônoma, mas está sim. independente. Ó, vamos dar um outro exemplo para ficar fácil para vocês entenderem. O Maguila. Todo mundo conhece o Maguila, lutador de boxe, famoso por muito tempo. De tanta pancada na cabeça, né? Ele acometeu uma região lá e trouxe uma encefalopatia crônica, ou seja, uma alteração de autonomia. Então, o Maguila, desenvolveu uma demência. Então, hoje, o Maguila, ele caminha, ele faz as atividades dele, tem lá uma lentidão de movimento, um tremor, mas ele faz tudo sozinho. Certo. Só o movimento dele que não está tão adequado, mas ele faz sozinho. Só que ele desenvolveu uma demência. Então, hoje, o Maguila é um exemplo de uma pessoa que tem independência para realizar as atividades de vida diária, mas não tem autonomia. Ele não Poderia pode, por cozinhar, exemplo, mas não mexer sabe com dinheiro. como. Não pode mexer com dinheiro, dar um troco, ele não consegue fazer uma lista correta do supermercado, a ordem de lavar uma roupa. Essas coisas todas se perdem numa pessoa que tem demência. Então, a gente pensa, no Stephen Hawking ele tem autonomia, mas não tem independência. O Maguila tem independência, faz as atividades de vida diária, mas não tem autonomia.